Esses foram os exercícios da página 614, tá? Agora eu vou fazer os da 616. Então vem comigo, ó. Calcule a distância entre pontos. A distância entre pontos é dada por uma fórmula. Lembra? Ó? A distância entre um ponto A e um ponto B é igual à raiz quadrada das coordenadas de x menos as coordenadas de x do A menos o x do B ao quadrado, mais as coordenadas do y do B menos o y do A ao quadrado. Então, essa é a fórmula que nós temos que seguir, né? Então, eu vou fazer aqui a letra A. A letra A, os pontos são 1 e 3, e o B é o 9 e o 9. Então, o que eu vou fazer aqui? A distância entre A e B é igual a, vamos colocar aqui, a raiz quadrada de 9 menos 1, que é os valores de x, as coordenadas de x ao quadrado, mais a diferença das coordenadas de y ao quadrado. Obviamente que vocês não precisam escrever tudo isso, né, gente? Aqui vai dar 8 ao quadrado e aqui vai dar 6 ao quadrado. Esse cara aqui vai dar 64, tá aqui do ladinho. Vai dar 64 mais 36, olha que bonitinho o resultado, ó. Isso aqui vai dar que a distância de A a B é igual à raiz de 100, ou seja, 10. Está aqui a distância, então, desses dois aqui. A distância entre A e B é igual a 10. Ok, gente? Então, agora vamos fazer a letra B. Ó, vou fazer aqui azulzinho, a letra B. Na verdade, eu vou apagar aqui, né? Dá um pause aí, copia direitinho, se tem alguma dúvida, analisa, né? E aqui vamos fazer, então, a letra B. Que legal. Então, agora a letra B, nós temos que a distância entre P e Q vai ser igual a raiz quadrada de o x do Q, então 4 menos o 4 do x do P ao quadrado, mais o y do Q menos o y do P ao quadrado. Como aqui é menos 5, menos 2, a gente tem que cuidar esse parênteses aqui, tá bom? Então, aqui vai ficar a distância de P a Q, vai ser igual a raiz quadrada de 0 ao quadrado, né? Mais menos 5 mais 2 ao quadrado. Isso aqui vai dar raiz de menos 3 ao quadrado. A distância de P a Q é igual a raiz de 9, que é igual a 3. Então, essa é a distância deste carinha aqui. Vou colocar só o 3 aqui, já está legal. Vamos fazer a letra C, gente. Ó. A letra C, por que nós temos a letra C? A letra C, nós temos que a distância de I a J. Isso aqui eu vou fazer devagarinho porque é com fração, tá? Então vamos lá. Aqui vai ficar o x do J menos o x do I ao quadrado, mais o y do J menos o y do I ao quadrado. Então aqui como é menos, vai dar menos e menos esse cara. Ok, olha que bonitinho, ao quadrado. Então, agora nós temos que esse cara vai ser, aqui vai dar 4 meios ao quadrado, mais, aqui menos com menos dá mais, então vai dar 2 terços ao quadrado. E isso aqui vai dar raiz de 2 ao quadrado, mais 4 nonos. O que é igual, aqui nós podemos fazer, ó, vai dar 4 mais 4 nonos. Para a gente poder fazer isso aqui, a gente faz o MMC. Ó. Então, aqui vai dar 9, aqui vai dar 9 vezes 4 dá 36, mais 4. Aqui nós vamos obter raiz de 40 sobre 9. Raiz de 40 sobre 9, se nós fizermos, aqui vai dar 3, porque é a raiz de 9. E a raiz de 40, a gente tem que fatorar, né? Então, ó, 40 fatora dá por 2, que dá por 2, que dá por 2, que dá por 5, que dá 1. Então, aqui vai dar 2. Aqui vai dar 2 vezes 5. Vai dar 2 raiz de 10. Então, aqui nós temos 2 raiz de 10. Então, qual é a distância entre esses dois? 2 raiz de 10. 2 raiz de 10. Ok, gente? Muito fácil de fazer, né? Bem tranquilão também. Vamos lá agora. Letra D. Então, o M nós temos que 2, a distância entre M e M. Isso aqui é igual a raiz quadrada de
das diferenças do x mais as diferenças do y. Isso é importante. Então, eu vou ficar com 4 raiz de 3. Então, 4 raiz de 3 menos 2 raiz de 3. Observem que não tem nada de diferente até aqui, né? Apesar de ter uma raiz. Tá, gente? Então, o que nós vamos fazer? Fazer com calma, ó. 4 raiz de 3 menos 2 raiz de 3, tira a raiz de 3, pensa assim, eu tenho 4 laranjas menos 2 laranjas. Eu tenho 2 laranjas, então eu tenho 2 raiz de 3, tudo isso ao quadrado. Mais menos 2 ao quadrado. Olha que legal. 2 raiz de 3 ao quadrado é 2 ao quadrado é 4. Raiz de 3 ao quadrado vai dar, corta com esse cara, vai dar 3. Tá? Mais 4. Olha que lindo isso aqui. 4 vezes 3, 12, mais 4, 16. Né? Ou seja, essa distância aqui é 4, gente. Muito, muito, muito fácil. Olha só que legal. Agora vamos fazer a última, né? Letra E. Então nós temos agora a distância entre R e S. Novamente, nós temos a raiz quadrada de diferenças de x ao quadrado mais as diferenças de y ao quadrado. Se eu pegar o x aqui é raiz de 3, então eu tenho raiz de 3 menos 1 mais raiz de 3, vai ficar assim, ó, 1 mais raiz de 3. Olha que bonito. Aqui vai ficar 2 mais raiz de 3 menos 2. Ok. Pessoal, parece complicado? Não, não parece. Só parece um pouquinho, mas não é. Olha só. Raiz de 3 menos raiz de 3 corta. Vai ficar menos 1 ao quadrado, mais 2 menos 2 corta, vai ficar raiz de 3 ao quadrado. Isso aqui vai dar igual a raiz de 1 mais, aqui vai dar 3, porque vai cortar esse cara. Olha só, isso aqui vai dar quanto? Raiz de 4. E raiz de 4 é 2. Olha que fácil, muito fácil, gente. Então aqui é 2. Barbadinha, hein, pessoal? Exercício bem tranquilo, tá? Exercício 8. Um quadrilátero ABC está definido pelos pontos A, B e C. Calcule o perímetro deste quadrilátero. Como é que eu vou fazer esse perímetro, gente? Eu vou ter que calcular a distância de A a B, de B a C, de C a D. Então, o perímetro é a soma dos lados, ou seja, é a distância de A até B, mais a distância de B até C, mais a distância de C até D, mais a distância de D até A, ou de A até D, tanto faz, tá? Lembra que a ordem não vai fazer diferença. A distância de um ponto A até o ponto B é igual à distância do ponto B até o ponto A. Então, agora vamos fazer esses caras aqui, né? Então, vamos lá, ó. Vou começar aqui pela distância de A a B. Aqui daria para a gente ter um raciocínio que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. Olha só. Esse cara aqui vai ficar as diferenças do x mais as diferenças do y ao quadrado na raiz, né? Aí, o que eu vou fazer aqui? Ó? Vai ficar b, então x do b, menos o x do a. Então, menos 1. Aqui vai ficar 1 menos 1. Aí isso aqui vai dar quanto? Ó, vai dar mais com mais dá, menos com menos dá mais, então 1 mais 1 dá 2, 2 ao quadrado é 4. Mais, aqui é a mesma coisa, vai dar 2, 2 ao quadrado é 4. Ou seja, isso aqui vai dar, se vocês olharem, ó, 4 vezes 2, porque é 2 vezes o 4, né? Que é 8. Tá, gente? Mas por que eu deixei assim? Porque a raiz de 2 é 2. A raiz de 4, desculpa, a raiz de 4 é 2. E a raiz de 2 não tem, então fica assim. Então, aqui nós temos a primeira distância. Então, a distância de A até B é 2 raiz de 2. Pronto. Agora, vamos calcular a próxima. Ó. Nós vamos fazer agora a distância do ponto B ao ponto C. A distância do ponto B ao ponto C é mais fácil, porque se vocês olharem, o valor do y é o mesmo. Ó. Então, a distância aqui é simplesmente fazer 3 menos 1, ou seja, isso dá 2. Mas, professor, eu não entendi como é que faz assim. Então, o que vocês vão fazer? Vão usar a fórmula. Se vocês aplicarem a fórmula, olha o que vai acontecer. Vai ficar o x do C menos o x do B ao quadrado, mais o y do C menos o y do B ao quadrado. Isso aqui vai dar 2 ao quadrado mais 0. Ou seja, isso aqui vai dar raiz de 4, e raiz de 4 é 2. Então, sempre que vocês têm, né, uma das coordenadas iguais, gente, é só calcular a diferença entre as outras duas coordenadas. Então, como aqui o x era diferente, mas o y era igual, quer dizer que eles estão na mesma linha. Então, basta fazer um menos o outro, tá? Então, ou aplicar a fórmula, tá, gente? Bom, depois nós temos ainda aqui, deixa eu pegar esse carinha, que é especial. Agora vamos pegar outro carinha, ó. Vamos calcular a distância
entre C e D. A distância entre C e D, observem que entre C e D não tem nenhuma coordenada igual, então eu tenho que calcular tudo. Ó, então aqui eu vou fazer a diferença do x ao quadrado mais as diferenças das coordenadas y ao quadrado. Então vai ficar menos 1 menos 3 e menos 3 menos 1. Olha que lindo isso. Isso aqui vai dar 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Isso aqui vai dar 16 mais 16, ou seja, 16 vezes 2, que dá 4 raiz de 2, porque a raiz de 16 é 4. Acabou. Então, nós temos aqui outra distância. Está faltando só a distância agora, né, de D até A. E a distância de D até A é muito fácil. Por quê? Porque a distância de D até A, gente, se vocês olharem, ó, a coordenada x do D é a mesma coordenada x do A. Então, basta calcular a diferença de menos 3 para menos 1. Então, ó, a diferença de menos 3 para menos 1 é igual a menos 2. Né? Como eu estou calculando distância, eu estou calculando o módulo disso. Ou seja, é 2. Ah, professor, não entendi ainda. Ok, gente, então vocês vão lá e vão fazer o cálculo. Ó. Vai ficar menos 3 menos 1 ao quadrado, mais menos 1 menos 1 ao quadrado. Isso aqui vai dar raiz quadrada de menos 2 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, o que é igual a raiz de 4, que é igual a 2. Chegou na mesma resposta. E aí agora eu tenho que somar todo mundo. Ó, o que eu vou fazer? Vou fazer essa soma. Então, observem que eu tenho, né, que a distância de A até B é 2 raiz de 2, mais a distância de B até C, tá aqui, ó, B até C é 2, mais a distância de C até D, que é 4 raiz de 2, e mais a distância de D até A, que é 2. Pronto. Fazendo a soma, 2 mais 2 é 4, e 2 raiz de 2 mais 4 raiz de 2 é 6 raiz de 2. E se eu não trocar a raiz de 2 por nada, a resposta fica essa aqui. Então, barbadinho, né, gente? Só calcular as distâncias entre os pontos. Agora vamos fazer o exercício 9. Calcule o perímetro do triângulo. Gente, perímetro do triângulo é a mesma coisa. Ó. Vocês vão ter que calcular o perímetro, que é a soma da distância de A até B, mais a distância de B até C, mais a distância de A até C. E aí eu consigo calcular essas distâncias. Então vamos começar com a distância de A a B. A distância de A a B é a raiz quadrada das diferenças de x mais as diferenças das coordenadas y. Então aqui vai dar 7 menos 1, 7 menos 1, e aqui vai dar 3 menos 3. Olha aí de novo, ó, se a coordenada é igual, era só fazer diferença. Com certeza vai dar 6. Ó. Isso aqui vai dar 6 ao quadrado, mais 0, que dá igual a 36 na raiz, que é igual a 6. Pronto. A distância de A até B é 6. Precisava ter feito tudo isso? Não. Por quê? Porque essa coordenada é igual a essa. Tá? Então era só fazer a diferença de 7 menos 1. Continuando. Vamos apagar este carinha. Depois nós temos aqui a distância entre B e C. Então a distância entre B e C é a raiz quadrada. Mas não vou fazer assim. Por quê? Porque eu noto que as coordenadas agora do B e do C, x, são iguais. Então quer dizer que a distância entre esses dois pontos é 11 menos 3, ou seja, é 7. A gente, confiram aí fazendo o cálculo, vocês vão ver. E depois nós temos que a distância entre os pontos A e C, aí sim, tem que fazer o cálculo agora, é quanto? Ó, aqui vai ficar 7 menos 1, as coordenadas x, mais as diferenças coordenadas y, 11 menos 3 ao quadrado. Isso aqui vai dar 6 ao quadrado, mais 8 ao quadrado, na raiz, o que dá 36 mais 64, o que dá a raiz de 100, que é igual a 10. Prontinho. Então agora eu vou somar, ó, 6 mais 7 mais 10. Pronto. 6 mais 7 dá 13, 13 mais 10 dá 23. Esse é o perímetro do triângulo. Barbadinha, hein, pessoal? Agora, questãozinha de vestibular, gente, questão 10, tá? Vamos lá, vem comigo. Aqui nós temos o eixo XY, ambos
xy. Agora vamos ler. Em relação ao sistema cartesiano ortogonal, com os eixos graduados em quilômetros, então aqui quer dizer que está tudo em quilômetro. Ó. Quilômetro e quilômetro. Ok. Uma lancha sai do ponto -6 e -4. Se ela sai do ponto -6 e -4, nós temos aqui, ó, -1, -2, -3, -4, -5, -6 no x, -1, -2, -3, -4 no y. Então, ela sai daqui. Esse é o ponto de partida dela. Ponto A. Vou chamar de Azinho aqui. Ó. Ponto A. Beleza. Navega 7 km para leste. Gente, leste, né? Lembra? Norte, sul, leste, oeste. Ok? Lembra? Rosa dos Ventos? Ok? Então, vamos lá. Então, ele vai andar 7 km para cá. Então, ó, se eu estou no -6 e eu somar 7, eu vou cair no 1 aqui. Ó. Então, ele vai cair aqui. Eu vou chamar isso aqui de ponto B. Aí, ele anda 6 km para o norte. Se ele andar 6 km para o norte, -4 mais 6 dá 2. Então, eu vou cair aqui. Pronto. Então, aqui eu vou chamar de ponto C. Beleza, gente? Ó, então, 7 km para o leste, 6 km para o norte. E 3 km para o oeste. Então, ele andou 3 km para o oeste. Ó. Então, se ele está no 1 menos 3, isso aqui vai cair no -2. Então, aqui está o ponto D. Certo. E aí ele encontra um porto. Então, observem que o D é o nosso porto. O D é a coordenada, gente, ó, -2 e 2. -2 e 2. Tá? Isso aqui é um porto. Aí ele continua. Depois continua a navegação indo 3 km para o norte. Então, ó, daqui ele foi 3 para o norte. Então, 2, 3, 4, 5. Então, ele andou 5, né? Foi para o 5. Então, aqui. Foi para este ponto que eu vou chamar de E. Aí ele continua. 4 km para leste. Então, para leste, ó, ele estava no 2, veio parar no -2, ele veio para o 2, né? Então, -2 mais 4 dá esse cara aqui. Então, coordenada F. Ok, e aí ele chega em um outro porto. Olha só, então aqui nós temos a coordenada 2 e 5. E aqui nós temos um porto. Ok, e ele quer saber a distância entre os dois portos. Quem são os dois portos? É a coordenada E e a coordenada D e a coordenada F. Então ele quer saber esta distância aqui. Tá, gente? Então, essa distância aqui é muito simples de calcular. Né? O que nós vamos fazer? A distância entre o ponto D e o ponto F, que são os dois portos. Isso aqui vai dar a raiz quadrada da soma dos quadrados das diferenças das coordenadas. Então, aqui vai dar o D, né, para lembrar, só para a gente refrisar aqui, ó, frisar bem quem são esses caras. O D é o -2 e o 2. E o F é o 2 e 5. Então, vai dar 2 menos -2 e 5 menos 2. Isso aqui vai dar igual a raiz quadrada de 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a raiz de 16 mais 9, o que dá 25, o que dá 5 quilômetros, gente. Ó, barbadinha. Bom exercício, hein? E agora, exercício 13, né? Penúltimo exercício da listinha que eu passei para vocês. Verifique se os triângulos com vértices tal e tal é retângulo, acutângulo ou obtusângulo. Vamos lá, vamos fazer, ok? Eu poderia desenhar ele, tá? Vou ensinar primeiro, vamos desenhar? Vamos desenhar para ver como é que fica? Olha só. Ó, vamos desenhar. Então, eu tenho aqui, verifique se o triângulo com vértice -1 e 2. Então, -1 e 2, está aqui, vértice A. Depois 3 e 1, 3 e 1, está aqui, vértice B. E 6 e 4, 6 e 4 aqui, 6 e 4, vértice C. Bom, se a gente juntar esses caras aqui, gente, olha que legal. Vai dar aqui, que vai dar esse cara aqui. Desenhando, a gente já consegue fazer essa verificação. Pronto. Observem que aqui eu tenho um ângulo maior que 90 graus. Então, eu tenho um triângulo obtuso. Então, esse aqui é um triângulo obtusângulo. Tá, professor, mas olhando o desenho assim, eu acho que é 90 graus ali. Como é que eu posso fazer? Bom, aí vocês têm que usar uma outra regrinha, que é a seguinte, ó. Vamos lá. Você tem que usar a lei dos cossenos, ok? Então, o que a gente faz? Ó, tem uma coisinha que a gente faz que é bem interessante.
eu vou calcular a distância entre cada ponto. Então, eu vou calcular a distância entre as coordenadas A e B. Calculando aqui, né, vai dar 3 menos 1 dá 4. 4 ao quadrado é 16, mais 1 menos 2 dá menos 1 ao quadrado dá 1. Então, aqui vai dar raiz de 17. Ok, temos essa respostinha aqui. Vou fazer mais rápido, porque a gente já fez uns quantos, né, gente? Então, vamos lá. Isso aqui é raiz de 17. Aí eu vou lá e calculo a distância entre B e C. A distância entre B e C vai ser 6 menos 3 dá 3 ao quadrado, mais 4 menos 1 dá 3 ao quadrado. Isso aqui vai dar 9 mais 9, que dá 18, e 18 é 3 raiz de 2. Aí, aqui é o seguinte, como o primeiro está na raiz, eu dou uma ideia para vocês. Deixa na raiz, todo mundo. Okay? Que fica mais fácil para vocês comparar. Aí eu tenho aqui a distância entre A e C. A distância entre A e C é igual a raiz quadrada de 6 menos 1, então 7 ao quadrado, mais 4 menos 2, 2 ao quadrado. Isso aqui vai dar 49, mais 4 vai dar 53. Qual é o maior lado? Com certeza é o AC, que é esse aqui, né, gente? Esse é o maior lado. Ó. Então, aqui nós temos raiz de 53. Aqui nós temos o BC raiz de 18 e aqui nós temos a raiz de 17. Aí nós temos uma relação que é a seguinte, ó. Se a distância de A até C, que é o maior lado, for igual, tá, ao quadrado, for igual à distância de A até B ao quadrado, mais a distância de B até C ao quadrado, esse triângulo seria retângulo, porque aqui nós teríamos o teorema de Pitágoras. Mas, obviamente, que se eu elevar ao quadrado aqui, olha só, raiz quadrada de, raiz quadrada de 53 ao quadrado dá 53. Né? Igual, raiz quadrada de 18 ao quadrado dá 18. Raiz quadrada de 17 ao quadrado dá 17. Isso aqui não dá 53, né, gente? Isso aqui, ó, dá diferente. Isso aqui vai dar quanto? Dá 35. Então, não é um triângulo retângulo. Então, se fosse isso aqui, seria um triângulo retângulo, ok? Então, este cara aqui é um triângulo retângulo. Tá? Agora, observem que eu tenho outra regrinha. Se a distância de a maior distância, que no caso aqui é o AC ao quadrado, for maior que a distância da soma dos quadrados das demais distâncias, ó, se essa aqui for muito maior que essa, então o triângulo é obtusângulo. Triângulo é obtusângulo. O que de fato é, porque 53 é muito maior que 35. Tá? E se esta relação aqui for diferente, ou seja, se ela for menor, aí o triângulo é acutângulo. Tá, gente? Então aqui, ó, se essa relação for o contrário, então se essa relação aqui for menor, esse triângulo é um triângulo acutângulo. Acutângulo. Tá? E por que é assim, gente? Porque pela lei dos cossenos nós temos o seguinte, ó, dado um triângulo qualquer, eu tenho o lado A, o lado B e o lado C. Se eu pegar o lado A e elevar ele ao quadrado, e eu fizer B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes A vezes o B vezes o C e vezes o cosseno deste ângulo aqui, que eu vou chamar de alfa, que é o oposto ao lado que eu estou calculando, tá? Essa aqui é a lei dos cossenos. Essa relação é válida. Observe que quando eu tenho um triângulo retângulo, né, aqui é o lado A e aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. O cosseno de 90 é zero. Então, esse lado aqui some e vira o teorema de Pitágoras. Tá? Tá ok? Certo? Se esse ângulo aqui for um ângulo, se o alfa for igual a 90, então eu tenho o teorema de Pitágoras. Eu tenho o primeiro aqui. Ó. Ok? Se esse ângulo for menor que 90 graus, ou maior, vou botar maior primeiro que 90 graus, o que acontece?
Um ângulo maior que 90 graus e que ele fique entre 90 e 180, o cosseno dele é negativo, né? Não sei se vocês lembram da trigonometria. Nós temos um círculo trigonométrico, nós temos aqui os eixos x e y. O eixo azul ali é o eixo do cosseno, esse aqui é o cosseno. Se eu pegar um ângulo entre 0 e 90, o cosseno é positivo. Se eu pegar entre 90 e 180, o cosseno é negativo. Se o cosseno é negativo, o que vai acontecer quando eu jogar ele aqui na fórmula? Esse cara vai ser negativo, com esse sinal de menos vai ficar mais. Então ele vai pegar o teorema de Pitágoras e vai somar mais um valorzinho. Ao somar esse valor, né, o que vai acontecer? Essa soma aqui, ela vai ficar maior que a do outro lado. Concorda? Observe, então, se o ângulo for maior que 90 graus, esse triângulo ele vai ser obtusângulo. Por quê? Porque esta soma aqui, ó, ela vai ser positiva. Então, o A ele vai ser maior que simplesmente essa soma, porque ele vai ter mais um valor sendo somado. Então, ele é um triângulo obtusângulo. E se o alfa for menor que 90 graus, o cosseno é positivo. E mais com menos dá menos. E aí o A vai acabar sendo menor que simplesmente somar o B quadrado mais o C quadrado. Porque eu vou estar diminuindo mais um valorzinho do A. Então, ele vai ser um triângulo acutângulo. Tá, ok, gente? Então, por isso que a gente define desta forma. Okay. Bom, pessoal, então, esses são os exercícios que nós tínhamos, né? O 14 eu fiz em aula com vocês. Tá? Qualquer coisa, vocês podem me perguntar aí na próxima aula. Ok, pessoal? Até a próxima.